Fala aí, galera, beleza? Antes de iniciarmos o vídeo, esquece não, inscreva-se aí no canal e gostando, vai dando logo o joinha, beleza? Bom, assunto de hoje bem legal, ângulo externo do triângulo. Bom, galerinha, vamos lá. O que entender-se por ângulo externo de um triângulo? O que eu entendo por ângulo externo de um triângulo? Escolhido um lado qualquer, vou escolher esse lado aqui, tá? Eu posso prolongar para qualquer um dos dois lados. Eu vou prolongar aqui no sentido da esquerda para a direita. Olha aí, ângulo externo é, portanto, o ângulo formado entre o prolongamento de um lado e o lado vizinho, ou o lado adjacente a ele, se achar mais bonitinho, tá? Então eu vou chamar aqui de ângulo externo. Pessoal, para ficar fácil da gente conversar, eu vou nomear os ângulos internos por A, B e C, tá ok? Dois detalhes que eu acho importante comentar a respeito do ângulo externo. Bom, o primeiro, né, que de repente aí vai ser o que a gente vai mais trabalhar, mas um acaba que ajuda o outro, é que o ângulo externo de um triângulo, pessoal, ele é sempre igual à soma dos dois ângulos internos que não encostam nele, a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Dessa forma, esse ângulo externo, eu vou chamar aqui de AE, ele vai ser igual a ângulo A mais ângulo B. Consegue observar? O ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos que não encostam nele. Bom, prolongando um outro lado, bora pegar esse carinha aqui e prolongar, ó. Prolongando aqui também, eu acabei obtendo aqui, ó, coladinho no ângulo B, um outro ângulo externo, vou chamar aqui de ângulo externo linha, tá ok? Observe quem são os dois ângulos internos que não encostam no ângulo externo linha. Seria o ângulo A e o ângulo C. Dessa maneira, o ângulo externo linha vai ser a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, que não encostam nele, beleza? Para não ficar de fora, a gente prolonga aqui o terceiro lado desse triângulo e observe carinhosamente que eu vou obter aqui, ó, coladinho no ângulo A, o que eu vou chamar de ângulo externo, duas linhas. Bom, analise comigo quais os dois ângulos internos não encostam, não são adjacentes ao ângulo externo duas linhas. Eu tenho o ângulo B e o ângulo C. Dessa maneira, o ângulo externo duas linhas, sendo o ângulo externo a soma dos dois ângulos internos que não encostam nele, o ângulo externo duas linhas seria a soma de B mais C, beleza? Bom, esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês a respeito do ângulo externo. O outro salta aos olhos, muito fácil, muito tranquilo, mas eu também não vou deixar de comentar, beleza? Olha que interessante, pessoal. Consegue observar, por gentileza, que o ângulo externo com o ângulo interno imediatamente vizinho a ele, somados, resultam em 180? São dois ângulos adjacentes? Então é isso que eu vou destacar. Olha só, o ângulo externo somado com o ângulo C são suplementares, é assim que a gente chama quando a soma resulta em 180. Então aqui, ó, 180 graus, tá? De maneira parecida, observe só, a soma de B com o ângulo externo linha também dá meia volta. Então, o ângulo externo linha somado com o ângulo B também resulta em 180. Olha aqui o terceiro caso, né? O ângulo externo duas linhas e o ângulo A somados resultam meia volta. Portanto, ângulo externo duas linhas somado com o ângulo A resulta em 180. Ah! Não poderia deixar de comentar. Não só em triângulo, mas em qualquer polígono que se queira, a soma dos ângulos externos sempre resulta em 360. Então, seja qual for o seu polígono, triângulo, quadrilátero, se você somar todos os ângulos externos, ângulo externo mais ângulo externo linha, mais ângulo externo duas linhas, isso vai resultar para qualquer polígono, qualquer triângulo, portanto, sempre em
360 graus. Pode ser que isso ajude a gente também, tá? No desenrolar de algumas questões. Pessoal, dica, eu separei uma playlist aí no meu canal, apenas com triângulos, tá? Aí coloquei lá ângulo interno, ângulo externo e vou colocar algumas questões super interessantes. Vai lá no playlist e se gostou, vai dando logo o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Cada like é uma motivação muito grande para que eu faça novos vídeos e assim auxilie mais pessoas a compreender essa maravilha dessa matemática. Forte abraço, galera! Bons estudos!